Boa noite, queridos irmãos. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos abrir o momento de hoje. Quem quiser fechar os olhos, vamos se concentrar no aqui e no agora. Deixar o ontem, o amanhã, o hoje à noite para depois. E pensar somente no quanto nós temos que agradecer. Agradecer por estarmos vivos, agradecer por termos comida, casa, amigos, família, trabalho, água, ar, enfim, tudo. Pode não ser exatamente da forma como se sonhou, mas é tudo aquilo que nós precisamos agora. Então agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, aos espíritos mentores dessa casa e também a todos os autores que através de seus artigos nos orientaram para fazer a doutrinária de hoje. Que assim seja. Nós somos um ser dual, que se diz. A gente tem a luz e tem a sombra. Assim como o dia também tem a luz e tem o escuro. O escuro é o quê? É a falta da luz, a falta do sol. Mas nós também temos a sombra, que é a falta de luz, pois um dia fomos criados para isso, estamos fadados a isso, seremos luz, como o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, assim como nós somos um ser dual, no momento evolutivo nós temos partes boas, mas partes não tão boas. E isso é uma coisa natural do ser humano nesse momento evolutivo. Hoje a gente vai falar de um assunto que ele nos toca a todos profundamente, que é culpa, arrependimento, reparação, perdão e expiação. O que é tudo isso, né? Culpa e arrependimento todo mundo conhece. Difícil quem nunca sentiu, né? Difícil, eu não sei, até acho assim meio impossível, que já chegou à idade adulta e não teve nenhum momento de sentir culpa, de sentir arrependimento. Mas o que é culpa? Vamos começar com a culpa. O que é culpa? Culpa é a consciência de um erro que a gente cometeu. Pode ter sido um erro através de palavras, pode ter sido um erro através de atos, pode ter sido um erro através até de uma omissão. A consciência desse erro traz sofrimento para nós. Se nós estivermos com a nossa consciência no bom caminho. Porque existem pessoas que cometem erros, mas não sentem nada. Dizem assim, não, eu não estou errado. Essa pessoa é assim mesmo, então eu disse, pronto, eu fiz e eu não estou errado. Não tenho remorso, não tenho arrependimento de nada, ela que se vire. Ah, essa pessoa merece, né? Então existem pessoas que não sentem culpa, não sentem arrependimento, acham que estão sempre certas. Mas as demais, quando fazem alguma coisa errada sob o ponto de vista nosso moral, elas sentem culpa. A culpa ela é boa, ela é ruim? A culpa pode ser saudável e pode ser doentia. Então vamos lá, uma culpa saudável. Eu cometi algum erro, aí eu comecei a sentir culpa. Doeu na consciência, como se diz, né? E eu sinto culpa por aquilo que eu fiz. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. E eu vou procurar reparar o que eu fiz. Então significa que essa culpa que eu senti, esse arrependimento, esse sofrimento, foi para o meu bem. E também, logicamente, pelo bem da pessoa que foi atingida.
Porque eu transformei um erro meu em aprendizado, em evolução. Essa culpa desperta a consciência da gente. Mas se eu fiz um erro, cometi um erro, seja ele qual for, né? Eu começo a sentir culpa e paro ali, sinto arrependimento, por que eu fui fazer isso? Mas eu paro ali, estaciono, estagno, sabe? Vou para o fundo do poço e ali eu congelo. E fico a reclamar, a dizer, a falar, sempre a mesma ladainha, andando em roda, não faço nada. Eu só sinto a culpa e o sofrimento. Mas por que eu sinto isso? Mas por que comigo acontece isso? Mas por quê? Mas não faço nada. A pessoa aí vai sentir uma coisa chamada remorso. Ela fica naquele circuito fechado, extremamente ruim, e não conserta nada do que fez errado. No remorso, a pessoa se enclausura na sua dor, tipo preso assim, fica preso na sua dor, e novamente não faz nada, não toma uma atitude. Se acha não merecedor de coisas boas. Não consegue perceber que aquela dor é educativa. Aquela dor veio para ele fazer alguma coisa, para reparar o mal que fez, para evoluir. Porque não tem nessa terra quem ainda não cometeu erros. Na nossa evolução nós cometemos erros. Tudo bem. Não matei ninguém, não roubei de ninguém, mas já feri com palavras, com atitudes, com omissão, com falta de caridade, com uma palavra seca. Então, isso também são erros. E Jesus disse, no acontecimento, né, da mulher adúltera, joga a primeira pedra quem estiver sem erro. Ninguém jogou que eu saiba. Então, erros todos nós cometemos. O que nós precisamos aprender é repará-lo, até que a gente não aprenda a não fazê-lo. Mas no passado, deixa o passado. Aprenda com ele. Chico Xavier disse, ninguém pode voltar atrás e consertar, né? O começo, mas nós podemos melhorar o final. Então vamos aprender, mas não sentir aquela dor. Reparar, sempre é tempo de reparar. Depois a gente vai ver o que é a reparação. A culpa doentia é essa que a pessoa fica sem tomar uma atitude, ela é patológica, ela é doentia. E muitos de nós nascemos não, mas muitas pessoas dizem, muitos de nós aprendemos que a gente já nasce com culpa. Tem o tal do pecado original, tem a desobediência de Adão e Eva, tudo isso que a doutrina espírita explica de uma forma que dá para entender melhor, uma forma lógica, mas isso muita gente aprendeu, muita gente vivenciou, que a gente nasce com culpa, a gente nasce pecador, né? E depois tem ritos que dizem minha culpa, minha máxima culpa, minha culpa, minha culpa, sempre infligindo às pessoas a culpa. Tem sociedades e culturas que não permitem que a mulher ore no mesmo templo juntamente com os homens, porque elas são culpadas, elas não são
não têm, como é que eu vou dizer, elas não têm a noção que os homens têm, elas não têm o merecimento de participar desse momento de oração, elas são culpadas. Tem sociedades que não permitem nem que elas mostrem o seu rosto. Isso aí é colocar nas costas da mulher um monte de culpa, um monte de erro. E todos os homens nasceram de uma mulher. Então suas mães também são assim. Então a gente tem N exemplos de culpas que estão assim, ó, a gente nem percebe que é culpa, mas nasceu já é culpado. Não, que a gente não traga conosco os nossos erros das vidas anteriores. Mas a gente vai ter que aprender com o tempo a espiá-los, a repará-los. Isso não significa que a gente tem toda a culpa que nos coloca. Porque a culpa sadia, ela vem para o arrependimento e ela vem para a reparação. Muitas vezes é preciso expiação também. Mas a culpa patológica é aquela que faz o indivíduo não conseguir perceber que ela não vai levar a nada, a não ser a uma doença física e mental. Depressão, suicídio, dores e dores e dores, doenças, doenças de doenças. As mães então, elas são ótimas para sentir culpa, né? Mãe que não tem culpa, um pouquinho de culpa, vem me ensinar, por favor. Aí o bebê se não mama, aí se o bebê tem cólica, o que foi que eu comi? Aí é porque eu tô nervosa. Aí se o bebê não dorme, aí se o bebê isso, aí depois quando ele começa a caminhar, ele cai, é porque eu não cuidei. Aí vai pra escola, aí chega todo machucado, é porque que eu deixei, aí porque que eu não ensinei. Aí quando é adolescente, começa como todo adolescente com a rebeldia, né? E aí, vai para aquele caminho, tem um amigo ou fez alguma coisa errada, é culpa, eu não ensinei, não sei o que. Sempre tem alguém que diz assim, mas se a mãe tivesse visto isso, né? Ou se tivesse aquilo, sempre tem um cristão que coloca mais culpa ainda. Então, gente, vamos aprender a reconhecer, isso dói nos nossos ombros, nos ombros de todos, carregar culpas que não precisamos carregar. E o arrependimento? Então, vamos voltar na historinha de cometi um erro, estou me sentindo culpada. E o arrependimento vem quando? Arrependimento vem do grego, a palavra metanoia, que significa mudança de atitude. Então, o arrependimento é a tentativa de mudar a minha atitude perante aquilo que eu fiz errado, moralmente falando, socialmente falando. Arrepender-se é avaliar o que eu fiz. E isso exige que eu tenha consciência, que eu tenha autoconhecimento para parar e pensar, dizer assim, não, isso está errado. Isso não é fácil, gente. Isso é um aprendizado de vidas e vidas e vidas, provavelmente. Tomar consciência de si. Tentar se lapidar, quer dizer, tentar dar uma melhoradinha, né? Tirar um pouco da casca grossa que a gente tem ainda. Agora, como eu já disse, tem gente que não sabe o que é culpa e não sabe o que é arrependimento. A esses está guardada a expiação. Um dia vai acontecer de eles entenderem, né? Se a gente não se arrepende, se a gente não toma uma atitude, a gente vai gerando débito. Pessoas que se mantêm com a consciência adormecida,
ao acordarem, suas dores são muito maiores. São acumuladas durante todo o tempo da cegueira espiritual que a pessoa não percebeu o que fazia, não se arrependeu, não fez um julgamento de si próprio e das suas atitudes, ela vai acumulando débitos. E assim como aqui na Terra, quando eu não pago minha dívida, vou acumulando ela com juros. No mundo espiritual, se eu demoro muito para pagar, se eu não consigo fazer o bem, se eu não consigo me melhorar, eu vou ter que expiar todos esses erros. E talvez eles sejam bastante complexos e doloridos. Mas a gente tem que entender e ter a certeza que o Pai não nos abandona. Nada nos afasta do amor divino. Nada. Por pior que seja o meu erro, por pior que sejam os erros dos nossos filhos, nós os abandonamos na sarjeta? Não. A gente pode passar a sarjeta junto, mas a gente não abandona. Agora o Pai não precisa ir. Ele tem paciência para esperar que cada filho se recupere. Abra o seu coração. Clareie a sua consciência. E entenda que o outro é teu irmão. Mas para isso, esse arrependimento tem que ser sincero. Aquela coisa assim de, desculpa, me arrependi. Eu não queria ter feito. Mas lá no fundo, bem que mereceu. Esse arrependimento não adianta, gente. Porque a pessoa até pode acreditar, mas as leis cósmicas, tudo que nos rege, sabe exatamente o que sentimos e o que pensamos. Então, eu até posso mentir para vocês, mas para o Pai, não consigo. Não consigo. A questão 1000 do Livro dos Espíritos fala da possibilidade de resgatar na mesma vida as faltas cometidas por meio da reparação. Nele se salienta de modo extremamente feliz, só por meio do bem se repara o mal. Não tem outro jeito. A pergunta 1002 é: o que deve fazer aquele que no último momento, na hora da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo mais para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? E a resposta dos espíritos: o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais se lhe fecha? O que significa: não reparou nessa vida, vai reparar na outra, ou na outra, ou na outra. Tem toda a eternidade para pagar o débito. Então, a reencarnação nos facilita isso. Bom seria se pudéssemos pagar sempre na mesma vida o que nós devemos. Mas quando não há possibilidade, também há a possibilidade de que a pessoa a quem eu devo, ela já alcançou níveis mais altos, ela já partiu e ela já alcançou níveis mais altos de evolução e eu vou demorar em encontrá-la. Então, na dúvida se eu devo a alguém, o que eu posso fazer? Já vamos ver. O próprio codificador Kardec fala do aparecimento da esperança após o arrependimento e diz: desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. A esperança de que eu vou aprender com isso, a esperança de que eu vou ser perdoada, a esperança de que eu vou me melhorar, a esperança de que eu vou conseguir pagar o que devo, a esperança de que a pessoa a quem eu machuquei
de alguma forma fique melhor. Um espírito disse a Kardec também na codificação: o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de reparação. Então, estou arrependida e quero me reparar. Quando o espírito chega nesse estágio de arrependimento, o íntimo dele já foi reparado. Ele já está pronto para o próximo momento. Porque ele assumiu a responsabilidade do que ele fez. Ele não diz: mas eu fiz aquilo porque o outro me disse, porque fulano falou, porque aquele lá me provocou. Não. O que eu fiz é minha responsabilidade. E eu tenho que tomar consciência disso. Então, o que é reparação? A reparação é considerada a reabilitação moral do espírito. Quer dizer, eu vou pagar o que eu devo. Aí eu me considero reabilitado. Pode dar-se nessa vida, na mesma vida, mesmo que eu não encontre mais quem eu ofendi, eu magoei, eu atrapalhei, eu machuquei, sei lá o que foi que aconteceu, com a prática do bem, da caridade, do amor, do afeto com os nossos semelhantes. Kardec afirmou que com a inteligência e o senso moral nascem as noções de bem e do mal, de justo e injusto. Esse modo de pensar inverte a lógica de determinadas religiões e do pensamento judaico-cristão, que diz que nós temos que sofrer para evoluir. Nós não temos necessariamente que sofrer para evoluir. E o sofrimento não é uma coisa que Deus impinge aos homens. O sofrimento é um acidente de percurso. O sofrimento é o caminho que a gente escolhe quando faz coisas erradas. Quando faz coisas que vão contra a moral que Jesus pregou. Aí a gente sente sofrimento. Não é Deus que diz: agora você aí, Sônia, vai sofrer pela eternidade, inclusive, tem até isso, para sempre. Não. Eu vou sofrer por um determinado tempo quando eu fizer algo que prejudique a mim ou aos meus irmãos. É lógico isso. Nós também temos o caminho do perdão. O caminho lindo do perdão. Perdoar é reparar. É acertar a energia que foi danificada pelo pensamento. Quando eu faço mal a alguém, eu danifico a minha energia e a do outro. E para perdoar, eu tenho que restaurar a minha energia. Eu não posso estar toda quebrada para ir lá pedir perdão. Eu preciso de um tempo. Esse tempo às vezes demora de uma pessoa para outra, para perceber, para sentir a culpa, sentir o arrependimento, sentir que eu quero melhorar, sentir que eu não devia ter feito isso e vibrar positivamente. Porque quando eu faço mal, eu estou vibrando, eu estou jogando energia negativa. Então eu tenho que começar a puxar energia positiva, oração, meditação, pedir perdão ao universo. Quando eu me reparo, que nem reparar fios elétricos, né? Quando eu me reparo, aí eu estou pronta. Estou pronta para ir pedir perdão. O perdão, a gente é acostumado a pensar perdão, eu peço perdão para o outro pede perdão para mim. É o hétero perdão, né? Mas existe o perdão que é para mim mesma. Quando eu faço algo ruim para outra pessoa,
eu também me danifico. Às vezes eu faço para mim alguma coisa ruim, eu me danifico. Eu tenho que pedir perdão para mim mesma. Eu tenho que me perdoar. Às vezes a pessoa já perdoou, mas eu ainda estou aqui mastigando aquilo que aconteceu. Então, o perdão meu para mim mesma é muito importante. Esse é o auto-perdão. E olhe como Jesus falou dele. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus já disse que era para a gente se amar. Como é que eu amo alguém se eu não me amo? Se eu tenho que me amar, eu tenho que me perdoar quando eu erro. E a gente esquece disso. A gente fica carregando o peso de alguma coisa que a gente fez, em vez de dizer, respiro, olho para frente, aprendi com isso, não vou mais fazer. Ou pelo menos vou tentar. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Tá, mas eu não sei para quem que eu fiz o mal nas outras vidas. Não precisa saber. Um dia, se for um momento, o universo vai te mostrar. Se não, segue no teu caminho fazendo todo o bem possível. Paga, mesmo sem saber a quem deve. Caridade, amorosidade, não é só dar alguma coisa. É ser capaz muitas vezes de abraçar alguém, de olhar com olhos de carinho, de entender que determinadas pessoas estão num momento, você está no outro. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu tempo. E às vezes alguma coisa que você entende claramente, aquele teu familiar não entende. Assim como tem gente que entende coisas claras e eu ainda não consigo entender. Então, respeitar o momento de cada um. Então, em princípio, se for possível, a reparação deve ser direta com a pessoa ofendida. E Jesus disse, olha a frase que está em Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quer dizer, de repente você não vai mais ver ele, por enquanto. E vai deixar a tua dívida crescer, com juros, correção monetária, barari, barará. Para se acertar com alguém tem que esquecer o orgulho. É o orgulho que faz com que algumas pessoas não consigam pedir, me desculpa, perdão. Eu não estava consciente quando eu fiz isso. Se não for possível se reconciliar, comece a fazer o bem, comece a fazer alguma coisa boa para as outras pessoas e para você mesmo. Estuda. Às vezes a reparação pode demandar um longo tempo. A gente sabe de histórias de pessoas lá na época dos cristãos, né, dos primeiros cristãos, que pagaram, repararam seus erros há pouco tempo. Então, pode demorar, mas não tem como fugir. Não tem. E a expiação? A expiação a gente pode considerar a parte mais dolorosa da caminhada. Nem todo erro precisa chegar nesse momento de expiação, que mais conhecido como castigo mesmo. A expiação é o resgate das nossas faltas e se cumprirá mediante as provas da vida corporal, quando é mais propício o acerto com o adversário. É o item 998 do Livro dos Espíritos. E Kardec diz que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado.
Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo e sincero de volta ao bem. A expiação não é uma fase necessária da reabilitação, mas deriva principalmente da dureza do coração humano, que às vezes não aceita que errou, não sente arrependimento e não repara a sua falta. Então, essa etapa do sofrimento pode ser pulado por meio de atitudes vistas à reparação. E o perdão. O perdão, tentar, tornar a tentar, 70 vezes 7, se preciso for. Então é isso, meus irmãos. Teria muita coisa mais para falar, tem aqui várias páginas ainda, mas estamos num momento já de ir para a segunda parte. Então a culpa, o erro que todos estamos sujeitos a fazer ou a passar, né? A culpa que vamos sentir, o arrependimento, e depois nós devemos reparar os nossos erros. E se nós não soubermos como, que seja com amor, com a caridade, com a amorosidade, nos melhorando, nos autoconhecendo e ajudando o nosso irmão. Tem uma história para finalizar de uma pessoa, já foi falada essa história aqui, mas ela diz muito a respeito. O apóstolo Pedro disse que o amor cobre uma multidão de pecados. E tem a história de uma pessoa que pelos seus atos numa vida deveria expiar numa outra vida e ter o seu braço amputado, de alguma forma. Mas essa pessoa na outra vida, ela veio com muita amorosidade. Ela veio com uma moral muito boa, para dizer bem simples assim. Né? Tinha atitudes cristãs, ajudava, trabalhava. E esse amor, essa condição, essa moral dessa pessoa, fez com que fosse reconsiderado a expiação dela, em vez de perder um braço, perder um dedo. Então é isso quando Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Como a gente não sabe para quem deve, o quanto deve, vamos tentar utilizar o amor para cobrir um pouco os nossos pecados, as nossas faltas, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente utiliza uma palavra tipo pecado, castigo, só para entender um pouquinho melhor. Mas não seria a palavra adequada. Então é isso, meus irmãos. Como todos nós erramos, que tenhamos todos o sentimento de culpa, o arrependimento, e rapidamente, tão logo a gente consiga, vamos partir para o perdão, a nós mesmos e a outra. E reparar da melhor forma possível os nossos erros. Esse é o caminho. É o que Jesus pediu e Ele é a verdade, a vida. O caminho, a verdade, a vida. No ano de 1712, nasceu na Europa um grande filósofo, Jean-Jacques Rousseau. Ele foi abandonado pela mãe, abandonado não, na realidade a mãe dele faleceu por problemas do parto, mas uns anos depois ele foi abandonado pelo pai. Na vida adulta, ele foi um compositor, um teórico político, filósofo, escritor. É um homem muito considerado. Ele escreveu um livro muito lindo, que é sobre a educação.
Ele criou um personagem fictício de nome Emílio. E ele falava sobre a educação que deveria ser dada às crianças com muita amorosidade. Então, estou resumindo bastante. Só que Rousseau teve 5 filhos e abandonou todos eles. Mas escreveu um livro maravilhoso a respeito de educação infantil. E aí tem a frase: como levar a sério um livro sobre educação escrito por um homem que abandonou os 5 filhos? A culpa dele foi tão grande num determinado momento, ele tentou reaver os seus filhos, não conseguiu. Mas a culpa dele foi tão grande que ele transformou em criação. E escreveu esse livro que é uma obra-prima da educação, da pedagogia. Rousseau tem um autor que diz que é o avô espiritual de Kardec, porque Kardec era pedagogo, né? Então, eles, a doutrina espírita, a doutrina pedagógica de Pestalozzi e o livro de Rousseau, eles são muito próximos. E Kardec gostava muito da obra de Rousseau e de Pestalozzi. Então, tudo isso aí a gente tem que pensar, né? Ele utilizou o arrependimento, a culpa e o arrependimento da forma mais produtiva possível, ensinando aos que o seguiram, né, sobre a educação infantil. Não cabe a gente julgar nada. É só para entender que a gente às vezes não consegue reparar da forma como queria, mas pode achar um outro jeito de reparar. O quanto isso Deus considera, isso eu não posso dizer. Mas é a forma, a gente tem que achar sempre uma forma de reparar. Para finalizar, o escritor Catulo da Paixão Cearense, em seu poema Dor e Alegria, afirma, eu achei muito lindo isso: a dor é como um relâmpago, no escuro assusta a gente, mas alumeia os caminhos. Então, Rousseau aprendeu o verdadeiro sentido dessa frase 300 anos antes de ser pronunciada por Catulo. A dor que ele sentiu alumiou os caminhos dele e escreveu esse livro. Então, queridos irmãos, agradecendo por hoje, vamos aguardar o passe. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, ao mentor dessa casa. Vamos pedir sempre luz para perceber os nossos erros, aqueles que a gente comete contra nós mesmos e contra os outros. E que tenhamos consciência, possibilidade de se arrepender, consciência para reparar. E se não soubermos o que fazer, que tenhamos sempre na nossa vida o amor e a caridade a nos guiar. Que Deus e Jesus abençoe a todos e que permaneçamos em oração para o passe. Que assim seja.